Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo 9 de outubro, agora na Espanha, 20 horas e 31 minutos, no Brasil, 15 e 31 da tarde. Gente, eu tô no gráfico diário da BTC, mas eu quero começar pelo gráfico semanal da BTC. Esse candle aqui semanal, o desenho dele termina agora, em poucas horas, na virada da VWAP de domingo para segunda, por volta das 21 horas aí do Brasil. E olhem o candle semanal que a gente está concluindo o desenho hoje. É um doji fortemente engolfado pelo candle da semana anterior. Isso aqui vai dar aso à criação de um belo candle comprador que deve se começar o desenho agora a partir da próxima segunda-feira. Então isso aqui rapidamente deve retornar em direção à VWAP anual, que está lá num patamar entre 26 e 27 mil dólares. Aqui, ó, na base dessa camada congestional que a gente pode visualizar melhor aqui no diário, ó. Vocês vejam que quando a gente conseguir se livrar dessa cunha triangular de acumulação, a gente vai buscar essa camada congestional que é o target para nossa onda 1. Então, o candle que a gente está desenhando essa semana, cujo desenho acaba agora na virada da VWAP de domingo para segunda, tá simplesmente maravilhoso, fortemente engolfado pelo candle da semana anterior, dando sinais de esgotamento desse ímpeto vendedor que, na verdade, começou lá no candle semanal que teve início em 15 de agosto, onde a gente fez o pico em 25.211 dólares. Porque esse doji comprador aqui da semana que começou em 12 de setembro, acabou não se confirmando, acabou sendo sucedido por um belo candle vendedor, que foi lamber a base do nosso triângulo acumulacional, e agora a gente abre um doji praticamente vendedor que mostra a perda de ímpeto dessa amplitude ondulacional vendedora que vem se arrastando desde esse topozinho aqui alcançado na semana que iniciou-se em 15 de agosto. Bem, pessoal, então fica claro que a gente está esgotando essa acumulação triangular. A gente também já está muito próximo aqui do bico dessa figura triangular. Na projeção, a nebulosidade avermelhada está perdendo espessura, o que é mais um indício de que talvez a gente já tenha encontrado o final dessa história correcional. No nosso gráfico das VWAPs, segue a nossa figura triangular e o período longevo de afastamento em relação à VWAP anual chama muita atenção. A BTC não fica muito tempo longe da VWAP anual. Aqui no último afastamento descendente, a gente ficou 74 candles de um dia. No último afastamento ascendente, a gente ficou 64 candles de um dia. E esse afastamento descendente agora está batendo todos os recordes. Agora a gente já está a 160 e... Não, calma aí, deixa eu botar aqui certinho, ó. A última vez que a gente encostou na VWAP anual foi em 30 de abril. A gente está a 175 candles de um dia afastados da VWAP anual. Em termos de longevidade, é quase um recorde. Talvez a BTC tenha protagonizado algo parecido uma ou duas vezes. Vocês podem buscar qualquer período para trás. A BTC não fica tanto tempo longe da VWAP anual. Ela sobe, volta para prestar continência, sobe, volta para prestar continência, desce, volta para prestar continência, sobe, volta, e agora ela desceu e já vai voltar para o patamar de 27 mil dólares. E isso deve acontecer, na minha leitura, nos próximos dias. No intraday, a BTC foi um reloginho. Vocês vejam que ela batia na lower, voltava para a VWAP, bateu na upper, voltou para a VWAP. Enfim, os sinais ofertados ontem fecharam rapidamente. Hoje a gente ainda vai ofertar os sinais. Ainda não deu um ponto de entrada seguro. E, enfim, na Seara Fática, um prefeito norte-americano é preso por usar dinheiro público para comprar 3,3 milhões de reais em BTC. Ele disse que vislumbrou uma oportunidade de compra de BTC, principalmente, e usou dinheiro da prefeitura para comprar criptoativos. Acabou preso e agora está cumprindo a sua pena. Enfim, e a ANEEL recebe propostas para fazer uso dos excedentes de energia junto às distribuidoras
via blockchain. Na verdade, a ANEEL quer criar um marketplace para comercialização de excedentes de energia P2P rodando em blockchain. É o novo normal. Agora, agências reguladoras no Brasil estão se valendo da tecnologia blockchain para solucionar problemas antigos. E a BTC está volátil? Não. Na verdade, o que está virado numa shit coisa é o Dow Jones e a Nasdaq. Não, essa semana foi lindo de ver a Nasdaq tombando quase 4%, fechou em menos 3,81%. E a BTC ali a menos 1 e pouquinho, ou seja, a Nasdaq e o Dow Jones virados numa shit coisa e a BTC resiliente. E por que nós continuaremos a ter uma inflação tão alta e pegajosa pela frente? Essa semana, o índice de preços ao consumidor norte-americano vai ser divulgado e como energia e alimentos respondem por quase 22% desse índice, é muitíssimo provável que a inflação continue sendo o novo normal, tanto na zona do euro quanto nos Estados Unidos da América. Toda vez que há uma perspectiva de controle da inflação nos Estados Unidos ou na zona do euro, o Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro saudita, e o Vladimir Putin, eles convocam uma reunião extraordinária da OPEP e cortam alguns milhões de barris dia da produção, como aconteceu na última reunião de emergência, onde eles cortaram 2 milhões de barris dia na produção, justamente para continuar quebrando o Ocidente e transformando a atividade, o viés hawkish do Federal Reserve, num verdadeiro enxugamento de gelo e um buraco de quase 4 trilhões de dólares no PIB mundial é o que será discutido agora por ministros das finanças e banqueiros centrais do G20, agora segunda-feira em Washington. O ministro da Economia brasileiro, Paulo Guedes, está se dirigindo a Washington nessa segunda-feira para participar dessa reunião. Só lembrando, gente, 4 trilhões de dólares representa o PIB da Alemanha. Então, é menos uma Alemanha que vai estar em discussão se o Banco Central norte-americano mantiver esse viés hawkish pela frente. É isso que vai ser discutido e é muito provável que haja uma pressão brutal para que o Banco Central norte-americano reverta ou pelo menos pise no freio em relação a essa conduta ultra hawkish que vai criar um buraco no PIB mundial de 4 trilhões de dólares. E as últimas notícias da Ucrânia, do conflito russo-ucraniano, é que o Conselho de Segurança da Rússia foi convocado para uma reunião agora na segunda-feira. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Atacaram a ponte que liga a Rússia à Crimeia, já atacaram o Nord Stream 1, uma parte da rede ferroviária do norte da Alemanha também foi sabotada. Tem muita coisa acontecendo. Isso aqui rapidamente pode sim escalar para um conflito nuclear. E nesse cenário em que Nasdaq e Dow Jones estão virados em shit coisa e a BTC segue resiliente no gráfico semanal, protagonizando um belo doji com corpo real vendedor ínfimo, fortemente engolfado pelo corpo real do candle semanal da semana anterior a essa. Esse desenho desse doji dessa semana termina agora, em poucas horas, na virada da VWAP de domingo para segunda. Isso aqui tá parecendo que vai se criar um próximo candle semanal fortemente comprador de retorno à VWAP anual ali entre 27 e 28 mil dólares. Com certeza a BTC já está na hora de retornar em direção à VWAP anual. Em termos de longevidade, a gente já está há muito tempo afastado e isso aqui tem condição de explodir e buscar essa camada congestional em 30 mil. Se sair alguma notícia no sentido de que o Fed vai colocar o pé no freio, vocês podem ter certeza que ninguém segura a BTC. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC e aceito sugestões de análises nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus, até amanhã. Grande abraço.